hoje um prato muito gostoso, todo mundo gosta e, assim, cada família tem uma receita de torta de frango, não é verdade, Ana? É verdade. Bem-vinda mais uma vez. Obrigado. A minha torta de frango, o que acontece? Todo mundo ama torta de frango, quero fazer a torta. Aí vai lá, faz a torta, quando serve no prato, o que acontece? Tira a massa, todo mundo só quer o recheio. Eu falo assim, não vale. É verdade. Na verdade, a massa, ela tem que ser saborosa, porque às vezes tem muita receita que a gente pega que o recheio é sensacional, mas a massa realmente não agrega. Então, toda receita que você faz tem que ser um conjunto. É a mesma coisa a cobertura de uma torta. Se você usa uma cobertura ruim, as pessoas vão separar e jogar fora. Não pode, é desperdício, tem que ser um conjunto, todo mundo tem que conversar. Tem que estar equilibrado. Eu falei, como você come uma empadinha, você come só o recheio, já, você não morde a empadinha inteira? Por que não faz a mesma coisa com a torta de frango? Eita, mas a sua eu tô vendo que tá delicada, linda. São pequenas massinhas, quase que uns canapés por cima do recheio. É, muito amor, né? Vários corações. Você viu que são corações? Dou 80 conto nessa torta, quer? É pras meninas, muito amor. Não. Vocês têm 80 reais? Ai, a gente tem 80 Tem? corações. Não, pra eu dar. tenho os 80 reais. Se eu, 80, fechado? Fechou. É pouco ou é muito? Nossa, Não, é o preço, né? É pouco. Aceita É cartão? pouco? 80 é Aceita pouco? cartão? Eu acho que tá a torta valorizando da Ana é pouco. pouco. Eu É acho, pouco. né? Não, então vamos fazer, mas eu tô só com o cartão agora. Essa massa, Daniel, ela é bem gostosa porque ela vai um pouco de parmesão, Sei. que isso já dá um sabor a mais. Ela vai um pouquinho de amido de milho, que deixa essa massa, ao mesmo tempo que ela derrete na boca, ela tem crocância. E nós vamos dar ponto com iogurte. Nossa! Então ela é uma massa bacana que dá para vocês usarem para qualquer recheio. Hoje a sugestão é frango, porque todo mundo gosta de torta de frango, né? Mas você pode usar qualquer outro recheio aqui. É uma massa coringa, que eu tenho certeza que todo mundo vai anotar no caderninho. Essa massa, então, eu vou fazer em casa. Essa porque ninguém vai vai iogurte, separar. vai ovo, vai queijo. Essa aí vai ser boa, coisa é bacana, fina, tá? né? Vai lá, dá Vamos sua lá? aula então, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou fazer no processador. Se porventura na sua casa você não tem esse belíssimo processador, você também consegue fazer manualmente essa massa. Então sempre que eu tô fazendo esse tipo de massa que a gente chama de massa podre, eu sempre vou misturar primeiro todos os ingredientes secos. Então aqui eu já coloquei a farinha, vou colocar o amido. Não dá para substituir esse amido, gente, de repente por polvilho, que a gente recebe muita mensagem depois perguntando, tá? Tem que ser o amido. Parmesão, sal e um pouquinho de fermento em pó. Coloquei todos os secos, eu vou entrar com a gordura. Então aqui no nosso caso eu tô usando manteiga sem sal. Se você for usar uma margarina, pode, mas você precisa usar uma margarina que tenha no mínimo 80% de lipídios, que isso significa a quantidade de gordura que você tem nessa manteiga, nessa margarina, que isso vai automaticamente influenciar no resultado final. Se você tiver uma margarina com menos gordura, você vai ter uma massa mais seca, mais dura, tá? Fiz esse processo aqui, eu vou bater. Se você não tiver o processador, você vai fazer isso manualmente até virar uma farofinha grossa. Você viu, ô Chega, ela pôs fermento em pó na massa. Fermento em pó. Fermento em pó, eu não ponho na minha, não. Então, normalmente a torta não coloca, porque é meio massa podre, né? É interessante. Por que a gente pôs esse fermento em pó? Para deixar essa massa mais fofinha, mais aerada. Olha lá, não sei se os meninos conseguem pegar, vou dar só uma ajudada aqui, que o nosso processador é bem grandão. Tá vendo que virou, parece areia da praia? É isso aqui, é esse ponto que eu tenho que chegar nas mãos. Quando eu chego nesse ponto, gente, o que dá ponto, que é onde as pessoas erram nesse tipo de receita, o que dá ponto aqui são os líquidos. Então, esses ingredientes, eles são sempre certinhos, pesados, nunca muda. O que pode variar são os líquidos. Então, pode ser que você coloque um ovo inteiro e não precise colocar todo o iogurte. Então, essa informação é importante, porque às vezes as pessoas acham que o que dá ponto é gordura. Aí a massa não chega no ponto, a pessoa vai lá e põe mais manteiga, aí vira uma pasta. Aí ela põe mais farinha, fica dura. E ela fica nessa briga e nunca consegue dar ponto. Então, o que dá ponto aqui são os líquidos. Então, agora o que eu vou fazer? Vou colocar o líquido, que é o que vai dar ponto aqui na nossa massa, tá? Então, eu vou primeiro colocar o ovo. E aí, se tiver necessidade,
aquilo que eu falei para vocês, como o meu processador aqui é bem grande, eu vou ajudando aqui, ó. Então, vou tirar essa farinha que gruda aqui na bordinha. E sempre que vocês forem usar o processador, Daniel, tem uma dica bacana. Sempre usar a lâmina de plástico, porque tem a lâmina de metal. E aí, se você começa a usar muito a lâmina de metal, ela cega. Perde o fio. Perde o fio. Então, tem que usar a lâmina de plástico, tá, gente? Pra bater massa, sim. Pra bater as massinhas. Então, olha lá, vou bater de novo aqui. E aí, pessoal, tá vendo que ela deu uma umidificada, mas ela não juntou uma bola? Então, significa que eu preciso de mais líquido. Então, agora eu começo a acrescentar o iogurte, tá? Tá embolando. Então, tá vendo como a gente estava precisando de um pouquinho mais de líquido? Coloquei o iogurte, virou essa massa aqui única, tá pronta a nossa massa. Se você for fazer isso na mão, gente, o processo é o mesmo. Você vai chegar nessa massa bem uniforme, da mesma forma que eu cheguei aqui, tá? Vamos passar a receita da massa? Enquanto você forra, você só vai forrar? Só vou forrar. Tira essa tampa da frente da gente. Isso, obrigado, Ana. Luíta, você tá preparada para passar a receita? Sempre preparada, Daniel. Então tá bom. Então, atenção, enquanto ela vai forrando a assadeira, a gente vai passar a receita dessa massa, hein, Xiang? Vamos? Então vamos. Então vamos. 240 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de amido de milho, 30 gramas de queijo parmesão ralado fino, 1 colher de chá rasa de sal, 1 colher de chá de fermento em pó, 150 gramas de manteiga extra sem sal, gelada e picada, um ovo tipo jumbo ligeiramente batido, 50 gramas de iogurte ou água gelada. Legal. Essa massa é boa, serve para qualquer torta. Fazer a torta de bacalhau, hein? Sim, camarão, Camarão, carne seca. lagosta. Eita. Nossa, legumes. torta de lagosta é novo. Torta de lagosta é só no sonho mesmo, né? Bom, legal. Olha, Daniel, aqui eu tô usando uma forma, que são aquelas formas para quiche mais baixa, tá? E aqui eu tô deixando propositalmente a massa ultrapassar a borda, tá vendo? Que isso vai me ajudar na hora de fechar a nossa torta. Tá? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou furar com um garfo e vou levar essa massa para o freezer enquanto a gente prepara o recheio. Para o freezer? Isso. Por que para o freezer? Para o freezer? Por que a gente vai levar essa massa para o freezer? Porque eu preciso que a hora que ela entre no forno, ela esteja bem gelada. Se ela não estiver bem gelada, ela começa a baixar na forma e fica aquela massa muito oleosa que quando você come não desmancha na boca, ela gruda no céu da boca. Então essa técnica é importante. Primeira vez que eu vejo a torta crua ir pro freezer. Olha o segredo, Xiang, né? tá vendo? Já vi. mas Quantos graus assim, o freezer? Menos 180? Quanto tempo de freezer mesmo? 15 minutos. 15 ela tem que minutos. ficar bem gelada. Então tá, então foi pro freezer, vamos pro recheio, Ana. Bora lá. Aqui, pessoal, o que eu fiz? Já abri o que sobrou da massa, né? Então, normalmente eu tiro 3/4 para abrir e o que sobra, 1/4, eu vou deixar para cobrir a nossa torta. Então, peguei plástico filme, coloquei um plástico filme embaixo, massa, igual eu tenho aqui, outro plástico filme em cima. E aqui eu vou mostrar para vocês como eu faço a decoração. Como eu coloquei lá vários corações, eu tenho que abrir essa massa bem fininha, porque se eu abrir essa massa grossa, mais essa massa, a hora que for comer, realmente vai ser igual os filhos do Daniel. Vai tirar essa massa porque vai ter excesso. Então eu vou colocar uma camada fininha e o meu coração aqui, ó, que no caso eu tô usando o coração, eu abri bem fininha também e aí eu vou deixar todos os meus corações recortadinhos, ó, um cortador de coração. Venho aqui e recorto. Em cima do plástico, tá vendo, né, pessoal?
tá? Tá? Então, Olá. todos os corações prontinhos aqui. Claro que ali nós colocamos todos os corações, porque eu ainda vou colocar a massa lá em cima, vai ter excesso de massa, então ainda vai sobrar muita massa e eu vou abrindo até completar toda a minha torta lá. Tudo bem? Então, vou deixar isso aqui reservado, vamos para o recheio. Bom, então, você vai passar ovo para colar o coração em cima da massa? Vou passar ovo, vou Tá. passar a gema, tá? Então, aqui, primeiro, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui leite e eu vou dissolver aqui nesse leite amido de milho. Então, esse recheio de frango, ele é um pouco diferente do que normalmente a gente faz em casa. Eu comecei, Daniel, pelo aquele refogado de frango que a gente faz normalmente. Então, peguei peito de frango, cozinhei o peito de frango e eu gosto de usar, junto com o peito de frango, sobrecoxa. Eu não gosto de usar para o recheio só o peito. Muito Porque bem. se a gente usa só o peito, a gente tem aquele recheio sem graça. É. Aquela coisa meio seca. É. Então, a sobrecoxa vai trazer gordura para esse recheio. Já vai deixar um recheio mais macio, mais cremosinho. É. Então, Mas, olha lá, ó. Mas o problema é o seguinte, o preço da vaca é 120. Vai comprar 2 bandejas, uma de peito e uma de sobrecoxa, Xang? Você vai comprar 2 bandejas de peito para fazer a torta? Não, né? Nem eu também não. Vai ter que comprar, gente. Eu vou fazer diferente. Ô, Ana, Ah, eu vou fazer só de sobrecoxa. pode ser também. Hein? Viu? Pode ser também. Entendeu? Eita, que é mais barato e mais gostoso. Já anotado aqui. Grandes. Muito bem. Ó, gente, então o que eu tenho aqui? Eu já tinha aquecido a minha panela por conta do nosso tempo. Então, aqueci a panela, leite com amido e esse pozinho que eu acabei de colocar, um sachêzinho de caldo de frango. Eu prefiro usar o sachê porque ele dissolve mais fácil. Se a gente usa aquele tabletinho, pode ser que fique uns pedacinhos e não vai ser tão agradável na hora de comer, tá? E aí, vou fazer um creminho aqui, ó. Fiz um creminho aqui. O que a gente vai adicionar aqui agora? Gemas. Olha que diferente, Daniel. Já fez algum recheio assim que Não. vai gemas? Não preciso dar uma susto no gema para não impetrar. Então, aqui, ó, o que vai acontecer? Como eu tô colocando e já tô misturando automaticamente aqui, ó, não parei de mexer nenhum minuto, não vai correr o risco disso aqui coagular, tá? Então aqui, ó, já homogeneizou, já virou um creminho, tá tudo bem, ó. Tudo certinho aqui, ó. Então tá vendo que virou um creminho? O que eu vou adicionar agora nesse creminho? Mandioquinha. Olha. Então olha lá, o purê. Então cozinhei essa mandioquinha, ela bem quentinha, eu espremi. E tenho aqui um creminho. Ó, Daniel, preciso de uma espátula tipo pão duro para não Uma riscar espátula aqui de a pão sua... duro? Que cor? Para eu não riscar a sua panela. Que cor você quer? A cor que você me trouxe. Menos Eita, verde, então vai. eu vou, Verde, então eu eu não vou sou te dar muito uma fã. vermelha. Adoro. Você quer a espátula ou você quer só um pão duro? O pão duro tá aqui. Chegou. Quer Então, espátula eu agora? ganhei 2 coisas, então, né? Ó, gente, então, tá vendo aqui, ó? Coloquei a mandioquinha, olha o creminho. Nossa, legal, hein? Então, e essa base de isso. creme serve pra fazer com bacalhau também? Sim, porque ela é neutra, né? E você só vai mudar o tabletinho, Nossa, tá? Aí, pessoal, olha lá, virou um creminho. O que eu vou fazer aqui? Vou entrar com o recheio, com o frango. Que é a mistura do peito de frango com a sobrecoxa que você vai desfiada. refogar com alho, cebola, azeite, azeitona, por os Cheiro temperinhos verde. que você gostar, tá? Olha lá. Fala pra mim se tem condição disso aqui dar errado. Não tem, né? Que, olha, realmente Olha. muito cremoso. Só creme. E Dá um aí, perfume. como a gente sempre fala, tudo a gente pode melhorar na cozinha, não é verdade? Sim. Queijo parmesão. Queijo parmesão. Nossa. O frango só vai colocar o cheiro Ó, verde. cheiro verde pra dar uma corzinha. Tudo isso é um mega recheio. E pronto, gente. Pense. Pessoal, esse frango que ela acrescentou na base de creme que ela fez, ela refogou com cebola, alho, tomatinho, cheiro verde, azeitona. Não, cheiro verde ela pôs agora. Azeitona, até pode pôr um Até pouquinho de pode, cheiro verde. sim. Faz um temperinho do seu franguinho desfiado gostoso. E o legal é jogar nessa base cremosa, para sua torta de frango não ficar toda esfarelada, farinhenta por dentro.
Aqui, Daniel, eu vou corrigir temperos. Então, se gostar de um molhinho de pimenta, se quiser ver o sal, aqui eu vou corrigir, tá pronto. Tá. Fechou. Aí, tem a última parte. Então, aqui eu já tenho um recheio frio, que é esse mesmo recheio, só que frio, porque na torta a gente tem que colocá-lo frio. Eu vou acrescentar aqui as 3 claras em neve. Então, lembra que a gente tinha lá, usamos as 3 gemas? Vou reservar as claras, porque essa clara vai transformar esse recheio em um soufflé. Essa torta vai pro seu caderninho, tenho certeza. Nossa, essa torta vai pro meu caderninho e vai pra minha casa também, ela inteira. Ó, as gemas, você colocou uma gema aqui e as outras 2 estavam na massa ou foram Não, as 3 na massa? As 3 aqui. As 3 estavam As aí. 3 no recheio. Ah, não, aqui foi um ovo. Isso, aqui aí foi um um ovo na massa. Isso, tá? É a gema do recheio que vai voltar agora em forma de Clara em neve. clara em neve, né? Eu ia falar neve, assim, um... Olha, gente, então essa clara em neve vai deixar esse recheio leve. Olha aqui. Nossa, isso aqui, só isso daí geladinho. Olha. Então isso aqui é um recheio que dá pra você usar para um quiche também. Quiche soufflé. Porque você não vai pôr massa em cima. Não, eu ia fazer um sanduba. Eu ia fazer um sanduba. O ovo cru tá aí, agora a Clara ferrou meu sanduba, mas... É, a clara faz só Mas faz aqui, antes ó. da clara. Faz antes da Quando clara. tá na panela, vira um... Daniel, você deu uma ótima ideia. Você pode pegar esse recheio, pra quem trabalha com sanduíche natural, Nossa! sanduíche natural de frango com esse recheio é a cara Porque da riqueza. o recheio traz cremosidade, como se come o pão, fica bem gostoso, fica aquele frango desfiado. Fica... E saboroso, É. né? Porque quanta coisa boa a E gente faz não pôs no aqui. pão integral. Né? Pra dar uma rebatida, Se né? eu fosse fazer sanduíche, eu colocaria um pimentãozinho aí. Sim. No meio, picadinho. Gente, tempero é muito a gosto. Ó, pra Não finalizar, acredito. requeijão cremoso. Ele veio também. Ele O veio requeijão também. cremoso Que veio. alegria. Ó, meninas, ainda bem que o Daniel vai fazer um peixe leve, né? Que é pra rebater essa Eu receita. vou fazer um peixe vegano, um peixinho que eu vou falar uma coisa pra você. Isso daí é só alegria. Olha, gente. E é isso. Tá pronto, vamos lá Essa na nossa receita massa. é 2.0 turbo. Demais. Hã? Eu brinco que eu falo receitinha 1.0, que é bem mínima, bem gostosinha, bem barata e dá certo, né? Mas essa daqui é 2.0 turbo. Não, porque quando a gente pensou em fazer uma E torta aqui não de aceita frango, álcool, não. Essa torta aqui é só na gasolina, viu? quando eu pensei em fazer uma torta de frango, tinha que ter algo diferente, né? Não podia Maravilha. trazer aquela torta de frango que todo mundo faz. Você pode pegar a massa pra mim, lá no freezer? Oh, claro. Por gentileza, Vamos lá pra pegar gente a massa. montar? Massa congeladinha. Ó lá, pessoal. E aí, recheio. Não pré-assa a massa, então. Não, não precisa. Esse processo que nós fizemos, o que ele vai ajudar? Como a massa está bem gelada, quando eu levar para o forno, ela não vai absorver toda a gordura do recheio. Ah, Então não vai dar aquele aspecto que a massa parece que não assou embaixo. sei. É isso. Mas eu sempre que eu faço aquela receita francesa lá, o Lorraine? quiche Lorraine, por mais que pré-asse, sempre fica aquela gordurinha manchando a massa. O que acontece? Então, já que você entrou nesse gancho, vou dar mais uma dica, hein, diretora? Ó, quando eu tenho um recheio muito líquido, então se eu fosse colocar aqui algo que ficasse muito líquido, aí Com você tem molho. que pré-assar. É. Porque aí se você não pré-assar, mesmo a massa gelada, ela vai absorver essa umidade. Então, alguns chefes de cozinha pincelam clara no fundo dessa massa. Também para Antes de- impermeabilizar. Mas, não sei, né? Impermeabilizar. Vou passar um Neutrol aí embaixo. Neutrox. Não, tudo Neutrox tá é lá, pro né? cabelo, né, Luíta? Nossa, esse aí você desenterrou, hein? Neutrox. Eu usava Neutrox no Cara, cabelo da Bia, da minha Neutrox. filha pequenininha. Ai, não. É, porque era o mais Usa até barato. hoje. Eu usava o mais barato pra ir pra piscina, pro mar. Ele existe ainda, Val? Neutro... Eu não sei. Existe. Existe Neutrox? Neutrox. Outro Olha. dia eu vi no supermercado. Acreditando. Olha lá. Vou ter que Conheço usar. o que aí. Olha lá, galera. Então, abriu. Por que eu deixei a massa aqui sobrando? Porque agora eu venho aqui e faço isso, ó. E a massa de baixo já sela com a massa de cima, ó. Tá. Tá? Ai! Pode ir com força. Vai na fé. Ah, tem que puxar de cima pra baixo pra ir colando. Isso. Tá vendo, ó, que sobrou um tanto de massa? Toda essa massa que sobrou, a gente vai abrir de novo e fazer os corações, Ah, tá. tá?
Isso aqui é quase um canapé. Nossa, tá bem geladinha. Tá. Mas tá bom, acho que agora vamos só mostrar como a gente coloca os corações. Ó, gente. E aí você vai colocando os corações aqui, ó. Não precisa nem Não. passar nada antes, porque ele já cola. Não vai passar gema? Depois. Ah, depois, só Então, pra primeiro dar aquele cola brilho. todo mundo aqui. Luíta, com você. Manda bala no recheio, por favor, linda. Sim, vamos lá. Então, ó, para o creme do recheio, temos 500 ml de leite integral, 40 gramas de amido de milho ou farinha de trigo, um tablete de caldo de frango, 3 gemas de ovos, tipo jumbo peneiradas, 3 claras de ovos batidas em neve, 150 gramas de mandioquinhas cozidas e espremidas ainda quentes, 50 gramas de queijo parmesão ralado fino, 2 colheres de sopa de cheiro verde bem picado, 100 gramas de requeijão cremoso para forno e fogão, sal, molho de pimenta, temperos a gosto. E aí ela colocou também o frango, né? Que foram 500 gramas de peito de frango, 300 gramas de sobrecoxa. E aí os temperos todos a gosto, que a gente tem aqui a sugestão de 5 colheres de sopa de azeite, 4 dentes de alho bem picados, uma cebola grande bem picada, uma pimenta de cheiro bem picada, 150 gramas de molho de tomate, 100 ml de água, sal, pimenta do reino, cheiro verde a gosto.